Voltando lá no Deuteronômio 24, que quando nós acabamos de manhã, o Léo falou assim: pastor, está faltando uma coisa. Como com a questão do divórcio, ali no Deuteronômio 24, porque a mulher é dada a carta de divórcio, então ela sai da casa do seu esposo e depois casa com outro homem. Capítulo 24, versículo 3, agora que eu estou. E este também aborrecer, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Então, como Adonai vai tomar como esposa essa mulher que foi abandonada, que recebeu carta de divórcio, que o seu marido a abandonou e ela não pode voltar a ele, ao primeiro marido? Como resolver essa questão? Porque é uma legislação jurídica, ela precisa ser resolvida. Como nós vamos resolver isso com Adonai? Falei, ele não deu carta de divórcio. Ele não deu, ele é o primeiro marido. Teve outros maridos, outros deuses, outros ídolos. Como resolver essa questão? Ela terá que deixar a sua... Por isso que ela é levada ao deserto. Viu como Osés, no capítulo 2, fala: eu a levarei ao deserto, e ali falarei ao coração, e ela deixará os seus ídolos. Ela tem que livremente deixar os ídolos para que o marido possa tomá-lo. O ídolo dela não pode morrer. Antes dele morrer, que ela tem que fazer isso, para que Adonai possa depois receber essa mulher. Então fala, onde está o microfone? Fala para os que estão em casa ouvirem. Ela terá que... Só estamos voltando a esse assunto para nós encerrarmos. Porque, na verdade, ela tem que deixar a condição de escrava e assumir a condição de serva. São condições diferentes. Diferentes. Enquanto ela vivia fora da presença de Adonai, ela era uma escrava. Quando ela se une a ele, ela deixa de ser escrava e passa a ser uma serva. Mas isso aí é antes do próprio marido morrer. Isso. Ela tem que tomar uma decisão em vida, antes, com ele em vida. Porque ela tem que deixar livremente a sua antiga atitude, comportamento, para se unir ao marido Adonai. Amém. Então, fechou isso aí, então? Agora eu gostaria de ir com vocês na Parashá Kedoshim, que foi a Parashá da semana passada, capítulo 16 do livro do Deuteronômio. Sabe por quê? Porque nós vamos ver aqui que nós estamos aproximando das festas. As festas bíblicas, vocês precisam saber, primeiro, elas têm funções sociais. Elas têm funções sociais. Para nós, elas são obrigatórias. Hoje, por exemplo, Súria, a cada Shabat é uma festa. O ciclo acabou, é o primeiro dia, logo após o Shabat, já é o primeiro dia, até a sexta-feira, encerrando ali o ciclo semanal. Shabat é uma festa. Por isso que a gente descansa na presença de Adonai. Então aqui você vai encontrar, do versículo 13 ao versículo 17, as festas de final de ano. Porque desde o Êxodo 33, eu vou mostrar para vocês, vem falando das festas obrigatórias. Shabat, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes. Primeiro bloco de festas, 4 festas. Termina mais ou menos no mês de maio, de março a maio. Né? Obrigatórias. Depois nós temos as obrigatórias de final de ano. São essas aqui, ó. Versículo 13, celebrarás a festa dos tabernáculos. Versículo 14, alegrar-te-ás na tua festa. Versículo 15, durante 7 dias celebrarás a festa ao Eterno. 16, 3 vezes no ano todos os homens aparecerão perante o Eterno, teu Elohim, no lugar que ele escolher, na festa dos Pães Asmos, na festa das semanas
e na festa dos tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Eterno. Cada um dará das suas posses, segundo a bênção que o Eterno, seu Elohim, lhe houver dado. A primeira, aqui do versículo 11 ao versículo 14, ele manda regozijar. Olha aqui, ó. Aonde está aqui? É aqui que... 16, 14. Aqui, ó, é o 14. Alegrar-te-ás na tua festa. Por que ela é social? Tu, teu filho, tua filha, teu escravo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que habitam em tua cidade. Então não existe festa fechada, ela é aberta para que a população venha. Qual é a nossa população? Idosos. Nós temos 150 idosos cadastrados. 150. Então eu sei que não vêm todos, mas deve vir na festa já de Rosh Hashanah, dia 2 de outubro, 60 deles mais ou menos vão estar. Por quê? Porque a festa é social. Então nós temos que cumprir as legislações sociais. É isso que eu estou trazendo à memória de vocês, para que vocês saibam, para vocês não se escandalizarem com isso. É bíblico. Não adianta fechar um restaurante, levar toda a congregação, ficar fechado em 4 paredes e não traz o órfão, a viúva, o estrangeiro, não adianta. A segunda função é o repouso do homem, é o Shabat, a festa do sábado. A terceira função, moral e religiosa. Yom Kippur, função purificadora. Terceira função, agrícola e colheita. As únicas 2 festas que não são agrícolas é Rosh Hashanah e Yom Kippur. Todas as outras são agrícolas. Nosso povo é um povo agrícola. E essas festas agrícolas e da colheita, elas têm função pedagógica. É a rememoração da saída do Egito, através delas. Através da teofania do Sinai e da vida errante do deserto. Então, a ordem do Êxodo, no capítulo 34, é que o Eterno ali, do versículo 17 ao 14, ele vai dizer para nós, por isso que ela é pedagógica, celebra a festa, porque ela é um antídoto, um contraveneno, é um medicamento que vai neutralizar substâncias nocivas. Vê se eu me fiz entender. As festas agrícolas e da colheita, eu disse que elas são pedagógicas. A maior parte delas é pedagógica. E elas são um antídoto para nós, para neutralizar o veneno. O veneno dos nossos erros, dos nossos pecados. O veneno que nós, muitas vezes, como congregação, fazemos, que quebramos as normas da Torá. Então, elas vão neutralizar isto. Então, são remédio contra o mal moral. Elas são remédio. Por isso que nós ficamos batendo na tecla. Daqui a tantos dias tem a festa tal. Nós estamos nos preparando para ela. Não viaje. Você vai aprender isso, Súria. Não viaje. Fica por aqui para você celebrar. Depois você viaja. Tudo isso a gente fica recomendando. No Êxodo, no Levítico, capítulo 23, você vai encontrar a grande legislação. Desde o Shabat até a festa dos tabernáculos. Quando você chega em Números, do capítulo 28 e 29 de Números, tudo sobre as festas. Aí nós viemos aqui em Shofetim, antes de Shofetim você encontra a legislação do Deuteronômio, né? Então, a exigência de cumprimento dessas festas. Primeiro, a festa dos tabernáculos, que é uma festa de colheita ali, colheita dos frutos, os frutos que você deu e eu dei durante todo um ano de trabalho, é celebrado na festa dos tabernáculos. Então, a Bíblia chega a dizer que é na revolução do ano, no final do ano, que essa festa é celebrada. Essa revolução é profunda. Por que ela é profunda? Porque a primavera e o outono são tempos transitórios importantes na vida do camponês.
Então, nós temos ali que ver, olha só, o equinócio é a época do ano em que o Sol, em seu movimento próprio, aparente na eclíptica, corta o equador celeste e corresponde à igualdade de duração dos dias e das noites. Olha bem que coisa profunda. O equinócio, há 2 equinócios por ano. São esses períodos das festas, 2 equinócios. 21 ou 22 de março, festa de Páscoa. Não é? Já estamos aproximando ali de Páscoa. E o outro equinócio é 22 a 23 de setembro. As festas são quase paralelas a essa duração de dias e de noites, que vai marcar dia e noite. Promessa de Adonai para nós. Então, nós temos, você leu ali que todo ano, 3 vezes no ano, todos os machos, todos os homens aparecerão perante a minha presença. Então, ela é obrigatória. E a observância das festas, é interessante isso, no Êxodo fala. A observância das festas bíblicas, ela cria eu saí um pouquinho da palavra para voltar agora mesmo, tá? Porque nós estamos próximos às festas. A promulgação das leis das festas e a sua observância condiciona a evicção das etnias pagãs. Deixe-me falar o que é isso. No Êxodo 34, 24, diz assim: sim, deserdarei etnias diante de ti. Eu alargarei tua fronteira. Nenhum homem cobiçará a terra em tua subida. Você não tem que aparecer 3 vezes no ano? Não tem? A tua subida às festas, 3 vezes no ano, faces para você estar face a Adonai. É isso que o Êxodo capítulo 34, 24 fala. Então, essa observância mais importante vai condicionar e estabelecer em nós um novo comportamento. Um novo comportamento. Eu fui conversar com a Súria, e ela falou: pastor, eu preciso de aprender a Bíblia. Só da obediência às celebrações tem uma condição de mudança de comportamento. Essas etnias, você vai ver que a evicção é uma palavra jurídica. Você tem que entender que você está lidando com Torá, é jurídico. E é uma ação pela qual o dono de uma coisa, aliada por outra, ilegalmente, a reivindica e a recobra. Então, você ganha espaço na própria terra. Vocês sabem a nossa luta aqui do lado. Vocês não sabem? A nossa luta nesse espaço aqui. Então, nós precisamos celebrar e reivindicar a própria terra. Que são as etnias? As etnias são grupos familiares pagãos, que moram em uma determinada área geográfica variável, e a unidade desses grupos, essas etnias familiares, sabe qual é a unidade deles? Não é a unidade com a Torá, não é a unidade entre os irmãos, é a unidade econômica, social e cultural comum. Então se reúne quer ver, onde tem uma etnia de famílias, são os grupos hoje ricos que constroem os grandes condomínios. É uma etnia. Eles ocupam uma área geográfica só de... Eu não posso morar lá. Isso é uma etnia. Então, quando você celebra as festas, você põe para fora da terra essas etnias pagãs. Porque a unidade não é econômica e nem é cultural. A unidade repousa na obediência à Torá. Quando todos nós obedecemos, é um grande grupo que está aqui estudando Torá agora à tarde. Então, a unidade do povo de Elohim, o único, repousa na obediência e na observância à Torá.
Mas celebrando as festividades, você vai ganhar corpo nisso. Porque a Bíblia diz que não há vários segmentos bíblicos, não. Por que surgiram várias igrejas e várias seitas e várias isso e várias isso? Por falta de conhecimento de Torá. Observância de Torá. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: há um só corpo, não há vários corpos. Aquela mulher que ele vai tomar é uma só, é aquela que obedece Torá. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, não existe várias fés, uma só fé, uma só adesão e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus, não há dois deuses. Não existe isso. Há um só Deus. Todo o tempo a Torá vai condicionar a observância dos mandamentos para manter a unidade. Guarda e ouve os mandamentos para você manter a unidade. Ele vai fazer recuar as nações para você herdar a terra que ele prometeu. Para você herdar. Agora, eu gostaria que você fosse em Deuteronômio, capítulo 12, comigo. Cuidado para não cair nas armadilhas. O que a Torá está falando aqui, versículo 30. Versículo 12 e 30, né? Deixa eu chegar lá. Guarda-te para que não te enlaces, caia em armadilha após elas. Depois que foram destruídas diante de ti, não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam essas nações aos seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Em outra tradução diz assim: guarda-te de cair na armadilha. Depois de você ter conquistado a terra, cair na armadilha é buscar os deuses da terra que estava ali. Você tem que expulsá-los dali, para que você mantenha a unidade com Adonai. Adonai é um e ele não reconhece outro Deus, ele é um. A unidade é perfeita. Ele está aqui advertindo: guarda-te de não cair numa armadilha. Uma armadilha é um engenho que vai atrair certos animais, um artifício que serve para enganar outrem. Armadilha, cilada, emboscada. Acrescentar ou suprimir qualquer coisa à unidade perfeita da Torá, ao risco de colocar em questão o caráter absoluto da Torá, que é a unidade. O caráter absoluto da Torá é manter a unidade. Então, acrescentar ou suprimir qualquer coisa a essa unidade perfeita, você corre risco de quebrar a unidade. A Torá não está ligada com as flutuações humanas como direito profano. Porque você tem, juridicamente, o direito de Adonai de salvar o seu povo e o direito humano racionalizado e profano. Por que eu estou falando racionalizar, pastora? Então você está chamando a razão do homem de profana? Sim, quando ela não é ligada à Torá para uma obediência absoluta, David, ele é profano. Ele é profano. A flutuação é o movimento ondulatório dos líquidos. Por isso que Adonai não anda nesses movimentos de várias correntes religiosas. Várias. Não anda nisso. Adonai não anda nessas várias correntes religiosas, porque elas têm várias ideias. E ele é um só. A ondulação de um corpo é uma hesitação e incerteza de ideias no comportamento de uma pessoa, onde seus valores variam. Onde os valores variam, agitado pelo vento, pela água ondulante. A pessoa é indecisa, é irresoluto, ele é alvoroçado e tumultuado. Você e eu já sabemos que a Torá ultra-rabínica,
ultrapassa largamente o quadro dos códigos da Torá. Você sabe disso. Vou repetir. Eu vou tomar água e vou repetir. A Torá rabínica ultrapassa largamente os códigos exigidos pela Torá. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da ortodoxia judaica, só no Shabat tem mais de 2.000 mandamentos acrescentados. Mais de 2.000, não é isso, mais ou menos? Mais de 2.000. Então, houve um acréscimo. Esse acréscimo no quadro dos códigos da Torá, acrescentado a ela, vários outros mandamentos, por exemplo, é baseado em quê que os rabinos fazem isso? Eles falam que a verdadeira Torá engloba o texto escrito da Bíblia, desenvolveu a lei oral, parcial, provisoriamente consignada na Mishnah, no Talmud babilônico e no Talmud de Jerusalém, e por aí vai. Então, isso tudo aí, essa tese que os fariseus defendiam foi contestada pelos saduceus, por isso que os valores variam de um grupo para outro. E a Torá não é essa coisa flutuante, ela é a vontade de Adonai revelada. Ela não muda. Não matarás, mudou. Não adulterarás, mudou. Não roubará, mudou. Ela não é variável, isso é a mesma coisa. É isso que eu estou falando. Aí você vai ver que os saduceus contestam as mudanças dos fariseus e a forma deles agirem, e numerosos movimentos judeus opostos à ortodoxia farisaica. Que você não consulte seus Elohims. É o fim do versículo 30 de Deuteronômio 12. Que você e eu não consultemos a esses Elohims. São deuses. São deuses. Para dizer que essas nações serviam seus Elohims. Farei do mesmo modo eu também. Versículo 31 do Deuteronômio 12, 31. Não farás do mesmo modo para Adonai, teu Elohims. Estou lendo em outra tradução e não na minha habitual. Sim, todas as abominações que Adonai odeia, eles fizeram por seus Elohims. Olha só, eles fizeram por seu... porque o rabino tal criou a tese tal. Não, você tem que falar a Torá. A Torá não é flutuante, não é ondulante, não é de raciocínio profano. A Torá é Torá. É isso que vocês precisam entender, para vocês não se perderem nos últimos dias. Não se perderem. Sim, também seus filhos e suas filhas, eles os incineram, queimam no fogo em favor dos seus Elohims. Que Elohims são esses? Dos seus deuses. É proibido ter outro Deus, para vocês acordarem. É proibido ter outro Deus. Yeshua repreende esse egocentrismo religioso de seu povo, que se considera como o centro do universo. Vou repetir. Yeshua repreende o egocentrismo religioso desde a sua época, de seu povo, que considera como o centro do mundo. Ele diz, na cadeira de Moisés, capítulo 23, de Mateus, versículo 2. Mateus 23, versículo 2. Yeshua vai repreender, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Os adeptos e os discípulos de Yeshua, para que eles se defendam dessas irregularidades e dessas flutuações, Yeshua vai falar para eles que essa irregularidade é do comportamento humano, essa excitação e essa incerteza, não é de ideias,
Não essa flutuação não é pelo sopro sagrado. Não é. Não é pelo sopro sagrado. Mas sim pelas águas ondulantes, indecisas, alvoroçadas, tumultuadas, onde os valores variam. Onde os valores variam. Isso aí é a defesa do direito profano e não a defesa do direito de Adonai. Você vai ver que o profeta Isaías, no capítulo 41, nós cantamos o profeta Isaías ali. Essa canção é antiga, né? Aí você vai ver que o profeta Isaías chama para que você venha a juízo perante Adonai junto com ele. E ele vem falando ali lindamente. Quando chega no versículo 5 ou 6, eu acho interessante que um casal apareceu aqui embaixo junto comigo para se casar. E dizendo que ia se casar, já com a data marcada, ia se casar. Aí o Eterno disse para eles: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro esforça-te. O que ele está falando nesse versículo? Está falando de unidade. Que se eu quebrar a unidade com a Damile, com as questões espirituais, ela vai falar uma linguagem, eu vou falar outra, eu já quebrei a unidade. Então mantenha o esforço de manter a unidade para que o casamento seja mantido. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro esforça. Aí ele dá o exemplo no versículo seguinte de Isaías 41, acho que o 7. 6? Aí, lê o 6. Como é que os ídolos têm unidade? Leia o 6. Como é que os ídolos têm unidade? O 6, assim, um outro ajuda. Não, o 7 então. O artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ou o que bate da bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Está vendo? Então com pregos a fixa para que não caia. Está ouvindo a unidade dos ídolos? O profeta está falando ali que eles estão trabalhando juntos para que aquilo que eles estão fazendo não caia. Isso é o profeta Isaías, capítulo 41. Ele está falando dos ídolos. Nós estamos dizendo, hoje a lição é ídolos. A maior intervenção da Bíblia é contra os ídolos. Então, aqui você vai ver que Yeshua denuncia o que é, aliás, ainda hoje, o abismo que separa o que você fala daquilo que você vive. Você fala uma coisa e não vive na realidade. É outra divisão. É outra quebra de unidade. Você tem que falar e tem que viver. Se eu falo que eu trabalho no Tzedaká na congregação, eu tenho que trabalhar. Senão eu estou falando mentira para vocês. Olha, aí Yeshua diz assim, no versículo 3, do capítulo 23 de Mateus. Portanto, tudo que eles dizem, fazei-o e guardai. Apenas não façais segundo suas obras. Sim, eles dizem e não fazem. Olha o 4, eles fazem cargas pesadas e as impõem sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não querem movê-las com seu dedo. O profeta Isaías é isso aí, convida-nos a chegarmos juntos diante de Adonai a juízo. Por isso que eu disse para vocês de manhã que se nós queremos um juízo onde aquele que conhece o nosso coração e sabe se verdadeiramente nós deixamos os ídolos para servi-lo, nós temos que ir juntos perante ele. Ele convida para que um ortodoxo e o Leomar se apresentem juntos diante dele nessa questão. Vamos ver qual é que vai ter razão. Adonai que vai julgar se é injusto e se é justo. É ele quem vai julgar. Lê para mim o versículo 1 e 2 de Isaías 41. Faça favor, Leomar. Calai-vos na minha presença, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Chegamos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, chamando-o de retidão ao seu serviço? Ele dá as nações e subjuga reis na sua presença. Ele os transforma em pó com a sua espada, e como pragana arrebatada pelo vento com o seu arco. Aí quando ele chama juízo, é para definir
quem ainda está preso à idolatria. Quem ainda está preso à idolatria. O profeta diz que até as ilhas viram e temem, e os fins da terra tremem. Não é isso aí que ele falou aí? Isso aí. Reconhecendo que esse julgamento não é humano, e sim divino. Esse julgamento não é do Supremo Tribunal Físico. Não é. Não é, muito menos Supremo Tribunal do Brasil. Estou falando de Suprema Corte Religiosa e Civil de Jerusalém. É física. Esse aqui de Isaías aí, ó, é o Supremo Tribunal dos Céus, que ele chama a se apresentar a ele. Esse é um juízo de Elohim e não dos homens. É um ordalho. É um ordalho. O que é o ordalho? Não, o ordalho não é competência do Supremo Tribunal Humano. O ordalho não é competência, é uma questão jurídica, é um julgamento feito pelo fogo e pela água, que só Adonai pode fazer. Ele não passa pelo tribunal humano. O Supremo Tribunal, segundo o cronista, segundo o livro das Crônicas, ele foi restabelecido após o exílio babilônico. Após o retorno do exílio babilônico. Posteriormente, tomou o nome em Israel de Sinédrio, que é um nome grego. Segundo o cronista, o tribunal civil e religioso julgava os habitantes de Jerusalém e depois os outros povos. Segundo o cronista. Segundo o livro das Crônicas, né? É uma apelação, depois uma apelação das outras instâncias para julgamento. Mas o mesmo documento introduz no tribunal chefes de família, representantes do povo, juiz, na época dos reis. Ele será um funcionário do palácio encarregado das questões civis da nação. Você encontra isso em 2º livro das Crônicas, no capítulo 29, 11. Mas eu gostaria de, para vocês, levar a cada um de nós ao Supremo Tribunal Divino. O povo vai se submeter ao juízo divino, que é o ordalho, é a prova judiciária destinada a inocentar e inculpar um caso de adultério. Inculpar ou tornar sem culpa um caso, se a pessoa não tem culpa, torná-la livre de um adultério. O adultério é que nós estamos lidando desde cedo hoje. Então você vai ver, chama-se o ordalho de Adonai. Números capítulo 5. Volta aí as páginas da sua Bíblia. Nós vamos agora submeter aquele que está sendo acusado a uma prova, em linguagem para decidir o pleito. O pleito aqui é o adultério. Capítulo 5, a partir do versículo 11. Olha, está escritinho assim na sua Bíblia. A mulher suspeita de adultério. Você conhece grandemente as palavras de Yeshua em João capítulo 7, dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aonde estão os teus acusadores? Venham, mas você vai entender isso aqui agora, esse Supremo Tribunal Divino aqui. Em linguagem rabínica, presta atenção, o procedimento da sotá, o que é sotá? É o desviacionista, aquele que se desviou dos caminhos de Adonai. Desviacionista, ele desviou dos caminhos. Por quê? Porque ele seguiu outro Deus, ele adulterou. Ele ou ela. Então, é sotá no hebraico, ou desviacionista. Seu estilo, esse estilo de julgamento para os rabinos, não mais se aplica, é o ordalho, não mais se aplica. Mas nós vamos ver isso aqui na Torá, para ver se não se aplica mesmo. Eles dizem que não se aplicam mais. É uma prova arcaica, lá do período da Idade Média. Porém, nós devemos compreender que também a bibliofagia, o que é bibliofagia?
comer a Bíblia. O que é bibliofagia? Comer a Bíblia. Por que a bibliofagia não ficou em desuso? Por que a bibliofagia não ficou em desuso? Por quê? Por que só a prova de ordalho ficou em desuso? O que é, meu filho? São as flutuações humanas, os valores humanos. Eu protejo meus próprios valores quando eu falo isso. Porque aí eu não sou acusado de adultério, não passo por essa prova. Porque lidar com a questão de adultério e de que você adulterou contra Adonai é bem vergonhoso, não é? Agora, comer a Bíblia não é, não. Então nós vamos ver isso. Vai ter que passar pela a ação de comer um texto escrito não está ausente da Bíblia hebraica. Adonai diz ao profeta Ezequiel, vão lá, Ezequiel capítulo 2. Vão lá comigo. Ezequiel capítulo 2. Aí eu entendo, voltando lá atrás, porque um dia nós fizemos uns biscoitinhos, você lembra, Maine? Com a palavra Torá, e comemos, fizemos tudo, demos a palavrinha completa para você comer. É bibliofagia, comer o texto. Aí teve um rabino aqui que riu muito da gente. Lembra? Lembra disso? Ezequiel capítulo 2. Agora eu entendi. Mas o adultério ficou em desuso. E está em desuso. Não. Agora leia aí, Leomar, capítulo 2. Vai lá, no versículo 8 e 10. E o 3, de 1 a 3. Vai. Ezequiel 2, verso 8. Mas tu, ó filho do homem, isso, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel, abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas, deste rolo que eu te dou. Eu comi, e era na minha boca doce como mel. Ele estava comendo Torá. Por que isso aqui não está em desuso? Agora vai ver a denúncia do profeta no capítulo 23, vai lá, sobre o adultério de Israel, vai lá. Esse é o mesmo adultério nosso hoje, nos nossos dias. Não tem como casar com Adonai assim. Não tem. Vai lá. Vai lá, só um pouquinho, no capítulo 23. Vai ler. As duas irmãs o quê? Adúlteras. O título é As Duas Irmãs Adúlteras. A Olibá, como é que é? As duas mulheres filhas da mesma mãe. Que se vai, Léo. Olá e Olibá, né? Você quer que eu leia o que versículo? Leia um pouquinho, pelo menos. Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem. Houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram palpados os seios da sua virgindade. O negócio era quase um ato sexual, Os né? seus nomes eram Olá e a mais velha, e Olibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas, quando os seus nomes Samaria e Olá, e Jerusalém é Oliobá. Está vendo? O reino do norte, o reino do sul, as capitais. Quanto aos seus nomes, Samaria é Olá e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá, que é Samaria, sendo minha, e namorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. E se vestiam de azul, governadores e sápatras, todos jovens a cobiçar, cavalheiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem
se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou. Vai para o versículo 11. Vendo isto, sua irmã Oholibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. E namorou-se dos filhos da Síria, dos governadores, dos sápatras, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens a cobiçar. Vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Olha o versículo 20. Apaixonou-se dos seus amantes. Apaixonou-se dos seus amantes, cujos membros são como os de jumento, e cujo fluxo é como de cavalos. Está vendo só? Olha aonde chega a linguagem profética contra a idolatria e o adultério. Adonai considera, junto com o profeta, por isso que ele diz para o profeta: come o rolo. Por que não acham isso aí em desuso? Vai achar que a prova de ordalho que é desuso. Aqui não é considerado arcaico, antiquado, desusado. O vício que consiste em empregar essas expressões desusadas, o vício aqui, a palavra vício é o vício da racionalização do texto. Provavelmente a análise do texto jurídico do ordalho é uma racionalização viciosa. Racionalização viciosa. E é uma das interdições, o adultério, eu já falei desde cedo, o adultério é uma das interdições mais graves da Bíblia. As provas desse delito e as testemunhas são difíceis de obter, mas nós podemos compreender que nessas condições, a legislação bíblica, ela vai se tornar, parece que seca nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai dizer, não adulterarás, e ponto. Parece que é seco, parece que é pouca coisa. Olha, eu vou tirar os adolescentes aí de trás e passam todos para aqui. Vem cá, no meio de todo mundo agora. Vocês não estão me obedecendo. Senta aqui na frente. Tem cadeira desocupada aqui. Podem vir. Podem vir. Todos que estão sentados aí atrás, sentem aqui. Vocês precisam estudar a Bíblia. Porque vão virar adulto e vão adulterar se já não estão contra Adonai. Sentem todos aqui. Todos. Não fiquem aí atrás conversando e perdendo tempo. Então, os 10 mandamentos diz, não adulterarás. Misterioso, porque o adultério é totalmente interiorizado em sua concepção. O adultério, ele é formado aqui e aqui, totalmente interiorizado. Por isso que é uma prova difícil é o adultério. Difícil. O tribunal humano não consegue. Por isso que o tribunal humano, fala aí direito. O tribunal humano não consegue julgar essas questões. Só o tribunal divino. Só o tribunal divino que vai conseguir lidar com essa questão. Aquele que se desvia, ele muda a direção, ele altera seu destino, ele vai subtrair fraudulentamente, porque ele vai desencaminhar outros. O adúltero, ele vai desencaminhar outros, vai quebrar a unidade, ele põe em risco o caráter absoluto da Torá, ele põe em risco. A frase inesquecível de Yeshua é, sobre o adultério, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que ele está dizendo? Prova difícil, não estão presentes os que pecaram com ela, chama aqueles que estavam contigo, mulher. Chamou, ninguém veio. Não foi assim? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É isso que ele fala. Resta-nos saber que essa medida de interpretação do texto não é uma racionalização exagerada, pois não se pode considerar
Aqui, volta lá, desculpem, vamos em Números capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês que não é, ao ver de Adonai, uma racionalização exagerada. Capítulo 5 do Números. Olha aqui, por causa de um detalhe que tem no texto, quando ele vai chamar o marido com ciúme da mulher, olha aqui versículo 11. Ele desconfia que ela está adulterando contra ele. Disse mais o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, sem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela se ter contaminado em segredo, e não haver quem deponha contra ela, por isso que as testemunhas são difíceis, por não ter sido surpreendida em flagrante. O espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Olha qual o recurso que eu estou falando, que não é aqui uma racionalização exagerada por conta disso aqui, ó. Versículo 15. Então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, porque é oferta de cereais de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Como é que você desfaz esse rito? Como é que você desfaz o rito da oferta? Por isso que não pode haver nenhuma racionalização ao contexto. Não pode haver. Porque esse rito aqui, dessa oferta que está aqui, ele se encontra lá no Levítico 2:3. Ele é obrigatório, é um rito obrigatório de trazer a memória. Não se pode considerar a oferta, a oblação de ciúme, como um rito também primitivo, do qual a Torá seria apenas um eco, fazendo pá. A Torá seria só um eco? Não. A Torá seria só um eco, essa questão de ciúme do marido e a oferta que ele tem que apresentar diante de Adonai como uma oferta memorativa, isso é só um eco da Torá? Não. Ela se encontra no Levítico, capítulo 2, versículo 2 e 3. No hebraico é azara, palavra formada a partir da raiz zahar, memorizar, lembrar, meditar. Nesse ato litúrgico, o homem se apresenta com a esperança de que seu Elohim lembre-se dele e resolva a questão do adultério. Vamos lá no versículo 2 do Levítico. Ficou um pouquinho, eu sei que está um pouquinho difícil para vocês, mas eu não posso racionalizar Números capítulo 5, dizendo que a legislação de orvalho ficou em desuso. Não ficou em desuso. O que eu faço com o rito que é obrigatório, que é a legislação do ciúme e a oferta que o marido oferece? Não ficou. Não ficou. Olha aqui Levítico 2. Volta aqui. A oferta está aqui, ó. Levítico 2, 3... Levítico 5, 12, a oferta se encontra ali. Levítico 2, versículo 2 e 3. Olha só, vou ler na minha tradução o 2. Ele atrasa aos filhos de Arão os ministrantes. Ele pega um punhado de sua sêmula e de azeite com todo o seu olíbano. O ministrante incensa sua memorização no altar. Fogo, cheiro agradável para Adonai. O sentido de sacrificar aqui, que o homem vai sacrificar, levar a sua oferta, porque ele considera que a sua esposa adulterou,
teve outro marido, deitou-se com outro, ele espera que o casamento seja consagrado pela união perfeita dos dois, pelo carregar da vida dos dois. Adonai nos carrega, mas nós falhamos em carregar a sua obra, grandemente, não falhamos? Então, ele espera que o sacrifício traga a consagração. Geralmente, o gesto consiste em queimar um pouco de oferenda vegetal para sentir seu cheiro bom. O excedente, versículo 3 do Levítico 2, da oferta é para Arão e seus filhos, sacramento de sacramento dos fogos de Adonai. A emanação perfumada é parte integrante do rito do marido, levando a sua esposa diante do sacerdote, fazendo a sua oferta, por causa do adultério. No Levítico 5, versículo 12, nós temos, vai designar a parte oferecida sobre o altar, olha lá, 5:12, que é uma memorização. Ele atrará o sacerdote dela tomará um punhado cheio como memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Eterno. É a oferta pelo pecado, pelo adultério. É isso que o marido, lá em Números, capítulo 5, está fazendo. Em Levítico 6:8, ele pega um punhado da sêmula, olha, o 6:8. Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, não, 6:8, Levítico 6, 9, o holocausto ficará, não é aqui não. Não é Levítico 6:8 não. Ele pega um punhado de azeite de todo o Líbano, e ele incensa o altar, cheiro agradável, sua memória para Adonai. O ministrante toma da mão da mulher a oferenda dos ciúmes. Ele volta lá no número 5. Olha lá. O marido põe a oferta, acho que na mão dela, olha aqui. 5:25. Isso tudo para nos ensinar sobre o adultério com Adonai, o outro ídolo. Número 5, versículo 25. Olha só. Da mão da mulher, o sacerdote tomará a oferta de cereais, movê-la perante o Eterno e a trará ao altar. Tomará, versículo 26, o ministrante tomará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa sobre o altar, e o queimará. Depois dará a beber a água à mulher. A água é misturada com, sabe o bezerro de ouro? Que foi todo queimado, virado pó. Aquela água é misturada com pó e dá à mulher para beber. Se suas pernas incharem, seu ventre inchar, porque ela estava em adultério. Mas essa é uma defesa para a mulher. Se o marido simplesmente teve ciúme por ter ciúme e ela não adulterou nada, ela sai ilesa dessa prova. Ela sai ilesa dessa prova. Essa é uma prova que só Adonai pode fazer, porque é uma prova de fogo e da água. Do fogo e da água. Hein? Por isso que ela é levada ao sacerdote. Então, se ficou em desuso essa legislação, como nós vamos fazer com o rito que está prescrito lá no Levítico, que é a memorização, trazer a memória de Adonai, para ele lembrar de nós, para ele lembrar de você, lembrar de mim. Como? Número 5:14, mas um sopro, veja aqui, 5:14, mas um sopro de ciúme passa por ele. Na tradução da Septuaginta, o espírito de ciúmes é zelo, zelo. Ele tem ciúmes de sua mulher, ela se contaminara ou passa por um sopro de ciúme, e ele tem ciúmes de sua mulher, ela não se contaminara. Olha só, ela não
sobre a qual não deitará azeite, o espírito de ciúmes de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. O homem faz vir sua mulher ao ministrante, faz vir seu presente por ela, 1/10 de efa de farinha, de cevada, ele não despeja azeite, não dá o Líbano. Sim, é oferenda de ciúmes, uma oferenda de memorização, em memória de um erro. Em memória de um erro. Olha só, vai ao versículo 30 do capítulo 5. Ou quando um homem sobre o qual passa um sopro de ciúme, tem ciúmes de sua mulher, apresenta a mulher em face de Adonai, e o ministrante lhe faz toda essa Torá, e ela sai. Olha aqui, olha o 31. Olha só. O homem será isento da culpa, porém a mulher levará a sua iniquidade. Quando ela inchou as pernas, inchou o ventre, se você ler todo o texto, você vai entender. Essa legislação, ela não está ultrapassada, porque ela é feita unicamente por Adonai. É uma prova jurídica chamada prova de ordalho. A gente não vê as coisas de forma jurídica. Sabe por quê que nós não vemos? Por causa... Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Sim, senhora. Por causa do adultério. Por isso que eu estou desde cedo falando para vocês. É uma das interdições mais graves da Torá, da Bíblia inteira, onde os profetas entram quente nisso. Porque quando você deixa Adonai e vai depender do Egito, lá do mundo, e você abandona Adonai, não confia nele, e vai depender lá do mundo, você está tendo outro Deus. Quando você depende inteiramente do seu casamento, você tem outro Deus. Quando você depende inteiramente do seu filho, você tem outro Deus. Você tem que confiar o seu filho, o seu casamento, a sua vida a Adonai. É isso que ele está falando. Senão você se torna um adúltero para Adonai. Essa linguagem. Não tem escapatória para isso. Provérbios vai falar que o marido com ciúmes... Eu vou ler para vocês Provérbios capítulo 6, não precisa ir lá não, versículo 32 a 35, ele diz, o Provérbios 32 a 35 diz assim, olha só, mas o que adultera com a mulher tem falta de entendimento, o que tal faz destrói a sua alma, açoites e ignomínia encontrará, e o seu opróbrio nunca se apagará. Irmãos, teve um pastor aqui em Vitória, eu vou contar isso para vocês publicamente, sem dizer o nome. Ele adulterou com a educadora religiosa da congregação dele. Quem fez a denúncia dele foi o filho. Eu procurei um pastor na época, amigo meu, eu falei, não é possível, por que esse menino fez isso? O pastor disse, pastora, fica calada, não se manifeste em nada, porque a denúncia veio de dentro da casa, da família. Então, não tem como ser mentira. Ele está defendendo a honra da própria mãe. Ele lutou para permanecer com a congregação. A congregação, Súria, lá pertinho de você. A congregação amanheceu toda pichada pelos membros da congregação. A vergonha se tornou pública. Aí o corpo de direção da congregação foi lá e apagou tudo, pintou as paredes e melhorou tudo rapidamente. Mas a Bíblia diz que o opróbrio, a vergonha, nunca se apagará, porque você deixou Adonai e foi buscar outro Deus. Aí o que acontece? Ele vai ter que deixar a congregação, deixou a congregação, formou outra congregação. Pergunta se ela sobrevive. A gente encontra com ele na cidade de vez em quando, andando, porque o opróbrio nunca mais se apagará. Adonai não deixa de pé.
Não deixa de pé. Arranjou outro Deus. Teve um outro que se levantou e foi para Brasília, famoso aí na igreja presbiteriana. Tinha adulterado com a própria secretária. E foi se meter lá em Brasília, na Suprema Corte, tudo lá em Brasília. Foi uma vergonha nacional. Apagou o indivíduo, acho que hoje ainda está falando, está tentando falar alguma coisa. É isso aí. Porque ele destrói a sua alma. Açoites e ignomínia o encontrará, o seu opróbrio nunca se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido. Adonai. E não terá compaixão no dia da vingança, não aceitará compensação alguma, rejeitará o suborno, por maior que seja o suborno. Esse é o marido, ele vai rejeitar. Então, você vê que essa é uma questão que Oséias, no capítulo 14, eu acho que no versículo 8, Oséias disse assim: ó Efraim, Efraim eram as 10 tribos do norte, Israel dividido. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Quem fez os ídolos no território? Jeroboão. Jeroboão, ele que fez os... Jeroboão? Foi Jeroboão. Me esqueci, não estou firme aqui na palavra, se é Jeroboão. Ele que faz os ídolos. Ele põe um no norte e outro no sul, impedindo que o povo viesse, subisse a Jerusalém para celebrar as festas. Impedir, é Jeroboão mesmo, não é? Capítulo 12 do livro dos reis, se não me engano. Não, 12. Não estou firme nisso não. Mas é no livro dos reis. Então, essa é a confusão com Adonai. Se nós nos mantermos numa confiança extrema a Ele, não nos apresentarmos a Ele como outro Deus, nós temos tudo dele. Nós nos rejubilaremos na presença dele. Nós invocaremos o nome dele e ele nos ouvirá. Que Deus abençoe esta congregação, para que verdadeiramente vocês conheçam as normas jurídicas da Torá, que ele irá lidar com cada um de nós, com normas jurídicas. Ele não vai aliviar com quem quer que seja, porque ele ama, ele disciplina e ele vai nos colocar dentro do padrão dele, o caráter absoluto de Torá. Que o Eterno nos abençoe, que nos dê uma semana de paz, uma semana cheia de libertações, cheia de confiança no único Deus, no Criador dos céus e da terra, no Deus de Israel, o Elohim único. Que Ele nos abençoe e nos dê toda a graça para nos manter assim. É o que nós te pedimos.